Hoje a gente vai analisar um episódio bem interessante do Incrível Mundo de Gumball, que fala a respeito dos supostos parasitas sociais, aqueles que se disfarçam como amigos somente para conseguir usar os outros à sua volta, obtendo vantagens e se beneficiando com isso de diversas formas diferentes. Esse app também fala bastante sobre pessoas que possuem uma dificuldade grande em criar laços de amizade e agir de maneira natural com o outro em meio a situações sociais que deveriam ser completamente normais, só que no fim acabam se tornando extremamente estranhas por conta dessa dificuldade, e como o desespero constante por essas interações pode acabar tendo um efeito reverso e afastando as pessoas no fim das contas. O episódio começa com o Gumball e o Darwin lendo o diário da Anaís, e através dele acabam descobrindo que, pelo que parece, tem uma garota da escola que age como uma parasita social da irmã deles, ficando com o projeto de ciências que era dela, fazendo com que a Anaís carregasse a sua mochila, comendo o lanche dela, enfim, tirando vantagens sempre que era possível. Eles então concordam que precisavam fazer alguma coisa e comentam sobre o fato de que, apesar da irmã dele ser extremamente sarcástica e inteligente, ela ainda era extremamente insegura e esquisita quando a questão era interagir com outras pessoas e fazer novas amizades. E isso é uma característica da personagem que realmente é retratada em outros momentos do desenho. Por mais que ela seja a mais inteligente e sensata entre todos ali da família, ainda assim a Anaís não faz a mínima ideia de como agir socialmente de uma maneira natural e que consiga conquistar as pessoas e fazer com que gostem dela genuinamente e a considerem uma amiga. E por não ter experiência alguma com amizades e com essas interações, ela acaba tendo um bloqueio muito grande nessa questão, fazendo com que as coisas acabem ficando estranhas e que os outros fiquem constrangidos e passem a evitar ela. E sem dúvidas isso é um motivo de muita tristeza e insegurança para a personagem, que pensava que estava conseguindo se aproximar e criar algum tipo de vínculo real, mas na verdade essa suposta aproximação só existia na própria mente dela. Sendo assim, é muito fácil de acreditar que existe uma garota na escola com más intenções e que está se aproveitando desse ponto fraco da irmã deles, já que sinceramente isso não era algo muito difícil de se fazer depois que essa fragilidade foi notada. E tem muita gente por aí que enxerga as fraquezas alheias como oportunidades para sair ganhando, e nada mais do que isso. E essas pessoas não vão ter pena nenhuma de te usar para o benefício próprio delas. Os dois então vão até a escola para poderem confrontar a parasita aproveitadora, mas assim que eles chegam lá e observam um pouco a situação, já fica bem nítido que a garota não é de fato uma parasita e na verdade está se sentindo extremamente desconfortável e pressionada com um modo estranho e forçado que a Anaís está se comportando para poder reafirmar para si mesma que as duas são melhores amigas, o que obviamente naquele ponto não era verdade, o que deixa muito visível essa insegurança interna dela. A Anaís acha que a melhor maneira de conquistar a amizade da Jodie é comprando coisas e tentando agradar ela a todo momento para conseguir manter ela por perto. E é claro que isso é um erro muito grande, já que se ela realmente escolhesse ficar por perto, com certeza seria unicamente por aquilo que a Anaís proporcionava a ela, e não pela própria Anaís. Então ela iria se afastar quando esses benefícios fossem cortados. O Gumball e o Darwin continuam certos de que a Jodie é uma parasita, e seguem tentando fazer coisas que a prejudiquem e a afastem da Anaís. Mas quando percebem que nada dessas coisas está realmente funcionando, resolvem ter uma conversa com a irmã sobre toda essa situação. Porém ela se recusa completamente a dar ouvidos para aquilo que os dois estavam apontando e segue dizendo que não é pro Gumball se intrometer e estragar a amizade dela, já que ela acreditava mesmo que estava fazendo as coisas da maneira certa e que era daquele jeito que se fazia amigos. E com isso acabou deixando com que toda essa empolgação e emoção impedissem que ela escutasse o irmão, que obviamente só queria o bem dela. E também nessa cena a gente tem uma referência sensacional de The Last of Us. Não agrega absolutamente nada nesse vídeo, mas pô, é uma referência de The Last of Us, isso é muito da hora, não dava pra não comentar. A Anaís então segue forçando a barra e os dois seguem tentando ferrar com a vida da Jodie pra poder afastar ela da irmã. Só que as coisas vão ficando cada vez mais esquisitas quando as duas começam a se comportar como uma pessoa só, completando todas as frases e até fazendo movimentos idênticos ao mesmo tempo, o que começa a fazer com que o termo parasita seja meio que ao pé da letra. O Gumball então humilha a Jodie pelo telefone para tentar se livrar da garota de uma vez por todas, só que quando ela começa a chorar, o mesmo percebe que exagerou na dose e se aproxima para pedir desculpas. E quando a gente chega bem perto, a gente descobre que as duas meio que se misturaram e viraram esse negócio aí, extremamente bizarro no estilo A Coisa. E quando eles finalmente conseguem levar ela, ou melhor,
elas pra enfermaria da escola, a gente acaba descobrindo que a verdadeira parasita era a Anaís e não a Joji, já que tudo que a garota queria desde o começo era somente uma caneta emprestada. Mas a Anaís acabou se apegando tanto àquela breve interação que acabou forçando uma amizade que nem existia, seguindo ela pra todo canto e literalmente grudando na garota. E é óbvio que toda essa insistência por parte da Anaís não estava contribuindo em nada pra aproximar a Joji dela. Na verdade, só estava afastando e desenvolvendo um sentimento ruim nas duas. Afinal, ninguém gosta de estar próximo a uma pessoa que não respeita os limites do outro e invade o teu espaço pessoal como se isso não tivesse a menor importância, se colocando imediatamente no lugar de um amigo íntimo, quando na verdade não era essa pessoa que deveria se colocar nesse lugar. Isso é algo gradativo e recíproco que acontece naturalmente. Conexões autênticas entre os seres humanos levam muito tempo e envolvem muita confiança, respeito, consideração, carinho e por aí vai. Tudo isso não se constrói de uma hora para outra. E quando é visível que alguém tá tentando forçar essas coisas quando elas claramente não existem, incomoda, é estranho e na maioria das vezes vai resultar em rejeição. Assim como no final desse episódio, onde a Joji sai correndo pra longe da Anaís por mais que ela tenha pedido desculpas. E apesar da atitude da Anaís estar completamente errada, é compreensível o porquê dessa atitude. Ela não fazia a mínima ideia de como tudo isso funcionava e se sentia muito insegura, mas ao menos ela pode aprender mais através dessa experiência.